Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho de esclerose múltipla. Então vamos introduzir, vamos entender o que é, tá? É mais uma minissérie aqui dentro do canal, mais uma etapa de material que você pode aprender, tá? Você pode entender caso você tenha, ou você pode entender caso você tenha um paciente, para você saber o que fazer. Então, antes de rodar a vinheta, dá o seu joinha, curte, compartilha, se inscreve e roda a vinheta. Olá pessoal, mais um vídeo novo, mais um trabalho novo, mais um canal novo, tudo novo. Tenho certeza que você pode aprender muito com o tema do vídeo de hoje. Tenho certeza que eu vou te ajudar a ter uma melhor qualidade de vida e talvez até se curar. Ajuda a gente, já temos uma placa, vamos buscar as próximas. Então, traz alguém, ajuda, curte, compartilha, dá o seu joinha, se inscreve aqui no canal. Bem-vindo ao vídeo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Adriano Amaral, Saúde e Fisioterapia, aqui no canal. Hoje nós vamos começar mais uma minissérie, dessa vez sobre esclerose múltipla. Eu vou falar tudo da esclerose, serão vários vídeos. Peço para você ir acompanhando e percebendo como tudo vai acontecer, tá? Bom, a esclerose múltipla é uma doença que eu fico muito tranquilo de falar. Por quê? O meu primeiro paciente na minha vida de fisioterapia foi um paciente com esclerose. E isso me deixou tão motivado na época que eu fiz a minha tese sobre esclerose, fiz a minha tese de pós-graduação em cima de esclerose múltipla, né? As duas. E depois, a minha tese de mestrado eu também fiz em cima de doenças neurológicas, aí não só de esclerose, mas pacientes de esclerose também, tá? Então, o que é esclerose múltipla, tá? É uma doença desmielinizante do sistema nervoso central. Afeta principalmente adultos jovens, sendo com frequência denominada o grande incapacitante destes adultos. Ela foi descrita a primeira vez em 1822, nos diários de um nobre inglês, e mais tarde, em 1858, foi ilustrada num livro de anatomia pelo Dr. John Cruveiber, que foi o primeiro a utilizar a expressão ilhas de esclerose. Então, vamos começar a traduzir um pouco aqui. Esclerose é uma calcificação. Então, você tem o sistema nervoso central, por exemplo, aqui a medula, tá? E vai formando uma ilha, tá? Então, o cálcio vem e ele forma a proteção. E aí o grande problema é assim, tudo que é estímulo elétrico, ele é negativo. O cálcio é uma molécula positiva. Então, ele atrai e bloqueia. Mas a gente vai falar disso mais pra frente, tá bom? Essas ilhas de esclerose, tá, foram detectadas durante uma autópsia de tecido endurecido. Então ele olhou, a pessoa morreu, ele abriu e ele viu que em vez desse tecido aqui estar molinho, né, mexendo, estava duro, como se fosse osso. Tá? Então ele percebeu que foram formadas algumas ilhas, algumas escleras nessa região. Tá? O Dr. Jean Charcot, em 1868, quem definiu a doença através dos seus achados físicos e patológicos característicos. Tá? Ou seja, ele percebeu que as pessoas que tinham esse endurecimento, esse processo de formação de esclera, de calcificação,
tá? Também tinham paralisia, tremor intencional, uma fala escândida, né, uma fala meio arrastada, e nistagmo nos olhos, tá? Que foram denominadas mais tarde como a tríade de Charcot. Então, como é que hoje diagnostica, né? Hoje você faz uma ressonância, aparece lá as escleras, mas você pode fechar o quadro? Ainda não. Agora, se tiver essa tríade de Charcot, como paralisia, tá? Nistagmo, tremor, opa, já tenho aí 80, 90% de chance, tá? Através de estudos de autópsia, o autor identificou essas áreas de placas endurecidas, denominando a doença em esclerose em placas. Depois, quando foi feito, eles começaram a ver que não tinha uma esclerose, tinham muitas, e aí a doença foi se chamar esclerose múltipla, tá? O surgimento dos sintomas ocorre entre 10 e 40 anos, tá? Então existem crianças, jovens que têm, mas a maioria, tá? Vamos falar assim, perto dos 30 em diante, tá? A doença é rara em crianças, como eu falei, menor do que 10, como é raro também em adultos com mais de 50 anos aparecer. Então, eu hoje estou com 57 quando estou gravando, né? Provavelmente eu não vou ter mais. Então, a chance de que eu viesse a aparecer, ela já passou. Porém, ela pode. Homem e mulher são afetados igualmente. Então, ela não tem uma preferência por homem ou uma preferência por mulher. Clinicamente, tá? Ela se caracteriza por sinais e sintomas múltiplos e por períodos flutuantes de remissões e exacerbações. Ou seja, eu tenho a doença, né, ela atinge, eu começo a perder, depois ela para. E aí eu passo um tempo bom sem ter. Então vamos falar que assim, a pessoa surta e depois ela fica um tempo bem. E qual que é o nosso objetivo? Quando ela está no surto, fazer com que ele seja o menor possível. E depois evitar que ela tenha um novo surto. Mas tudo isso eu vou estar explicando vídeo após vídeo. A gente vai estar trabalhando, tá bom? Cada uma dessas informações. Os sintomas são intensamente variáveis. E eles podem ocorrer uma remissão relativamente completa ou a pessoa apresentar uma perda. Então, estou segurando uma caneta. Quando vem a doença, eu não consigo. Quando passa o surto, eu consigo segurar de novo. Então, voltou 100%. Mas, às vezes, não volta. Volta 90%. E aí você perde alguma função. Tudo bem? O curso da doença é imprevisível. Algumas pessoas têm vários surtos durante o ano. E outras têm um surto a cada 10 anos. Tá? O segredo é você nunca deixar essa pessoa surtar. E aí, durante os vídeos, eu vou ensinar algumas coisinhas que podem fazer, tá? Nos estágios iniciais, pode ocorrer uma remissão relativamente completa. Só que assim, a cada surto novo, a tendência é voltar menos. É você ter perdas definitivas. Então, você fazia isso, agora não faz mais. Depois você fazia isso e aquilo, agora não faz nem isso, nem aquilo. Então, o segredo é a gente controlar o surto e deixar essa remissão maior possível.
e fazer com que, é lógico, essa pessoa tenha qualidade de vida. Algumas pessoas vão a óbito rapidamente, tá? Em 6 meses, 2 anos. E algumas convivem com a patologia por 20, 30 anos. Tá? Eu tive uma pessoa jovem, tá? Que foi diagnosticado com 22 anos e eu trato ela há 32. E ela ainda não está na cadeira de rodas. Quando ela está em surto, ela fica. Mas hoje ela anda de andador. E nós estamos falando de um espaço de tempo de mais de 30 anos. Mas eu também já tive gente que eu vou inventar, tá bom? Teve com 25 e morreu antes dos 26. Então tem... mas... Não, tem muita coisa. E se você controla vários itens, eu costumo falar que tem alguns pilares. Se você mantiver esses pilares firmes, vive muito e vive bem. Tá? Tem que viver com a doença, mas vive bem. E tem alguns que precisa deixar alguns desses pilares ruir, a casa cai. Né? E aí é bem complicado. Tá? Os aspectos mais comuns da esclerose múltipla são a espasticidade, redução da função motora, ataxia, que são aqueles tremores, né? O próprio tremor intencional igual ao do Parkinson, tá? Comprometimento da sensibilidade, deficiências visuais, problemas com a fala, disfunção intestinal e da bexiga. Tá? Nos próximos vídeos eu vou estar explicando tudo isso. Tá? Esse é um vídeo de introdução que eu queria que você percebesse. Tá? E lógico, é um vídeo de convite. Vamos assistir a série inteira. Tá bom? É isso. Se você gostou, já dá o seu joinha, curte, compartilha, né? Deixa o seu comentário. Ajuda a gente, se inscreve aqui. Adriana Amaral, esclerose múltipla, aqui no canal. Te vejo no próximo. Olá, pessoal. Agora que você acabou de assistir o nosso vídeo, que você já nos ajudou, tenho certeza que você se inscreveu, que você nos deu este prazer, né? Que a gente nos ajudou a ter mais uma dessa. Vai lá no nosso site. Lá você vai encontrar livros, cursos, artigos, tem muito material, tá? É no www.adrianoamaralfisioterapia.com.br ou nas nossas redes sociais. Tenho certeza que você vai nos ajudar, que você vai encontrar o que você está procurando. Adriano Amaral, Saúde e Fisioterapia, né? Aqui no canal. Até a próxima!